Olá, estamos de volta à série de entrevistas que comemoram os 50 anos da revista Exame e hoje temos a enorme honra de receber o professor Boris Fausto, historiador, um dos principais historiadores brasileiros. Professor, muito prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar em contato com vocês da revista Exame. Professor, estamos falando dos 50 anos da Exame, então 1967, quando ela foi criada. Nesse período todo, primeiro um olhar do período inteiro, o senhor diria que o Brasil melhorou, piorou, estamos mais ou menos na mesma? Em que nós melhoramos, em que a gente ficou devendo? Pergunta difícil para começar. O Brasil, de um modo geral, se a gente tomar globalmente, melhorou. Basta dizer que em 67 nós estávamos em plena ditadura militar, às vésperas, sem saber naturalmente no ano de 67, mas às vésperas do 68 e do AI-5. Portanto, tomando esse limite inicial, sem dúvida o Brasil melhorou. Em que ele melhorou? Melhorou no plano político, por mais que seja complicado falar nisso no momento atual, o Brasil melhorou. Isto é, implantou-se uma democracia que não está plenamente assegurada, longe disso, mas as suas regras básicas vêm funcionando desde a redemocratização em 82, digamos, para dar uma data, até os dias de hoje, com os tropeços que a gente conhece. Então, nesse sentido, o Brasil melhorou. O problema é saber como nós saímos do imbróglio do momento atual. Espero que seja uma situação de conjuntura e que nós consigamos sair. O Brasil melhorou, digamos, em outro plano, para não ficar examinando todos os planos, vai muito longe. O Brasil melhorou no plano da economia. Em que sentido? Eu creio que principalmente, sem entrar nos índices de crescimento econômico, de boas fases, de década perdida, etc., eu acho que melhorou no sentido de que algumas ilusões, pelo menos por uma parte ponderável dos economistas e das pessoas letradas, essas ilusões desapareceram. O Estado, o papel muito relevante do Estado, o Estado equivalente sem maiores especificações ao interesse nacional, como nós pensávamos, por exemplo, no tempo da implantação da Petrobras. A ideia de que a inflação deve realmente ser combatida, que não dá para brincar com a inflação, que a inflação cai, sobretudo, sobre as costas das classes menos favorecidas. Então, em todos esses aspectos, eu acho que nós avançamos. Onde nós seguramente retroagimos? Na segurança. Aí nós entramos num capítulo de horrores que chegou ao ponto atual, ao insuportável ponto atual, e que veio se acumulando por diversos fatores que a gente pode até discutir, mas é evidente que a situação de medo, de insegurança, a forma como se espalhou o crime nas pequenas cidades, nas pequenas e médias cidades, ninguém mais já fala eu vou para o campo, eu vou para o sossego, não existe sossego no Brasil de hoje. Então, nesse campo nós retrocedemos e muito. Poder-se falar um outro exemplo em que nós progredimos, no campo do comportamento. É claro que o avanço de ideias mais abertas, vamos chamar de liberais, no plano do aborto, da possibilidade do aborto, no plano das relações chamadas de homoafetivas, etc. Todo esse avanço, que é real, que é importante, gerou uma reação contrária que nós estamos vendo hoje, que é uma reação forte e com a qual muita gente não contava. Mas, de qualquer maneira... Desculpa, Boris, de cortar aí. O fenômeno Bolsonaro, você acha que tem relação com
com isso que o senhor está dizendo ou é outra coisa? Não, eu acho que o fenômeno Bolsonaro tem a ver com essa coisa. Ele é uma árvore com vários galhos. Acho que o Bolsonaro não se concentra tanto nessa questão, mas as suas boçalidades têm a ver com uma personagem que não tem nada a ver com um comportamento adequado, por exemplo, com relação às mulheres. Vou dar um exemplo. Quando ele diz que a Maria do Rosário, com quem eu não concordo politicamente, mas a quem eu respeito, não seria estuprada porque ela é feia e não merece isso, nós estamos diante de uma barbaridade. Aliás, ele se antecipou ao Trump nesse sentido, teve o mérito de se antecipar ao Trump. Eu acho que no caso do Bolsonaro, a visão mais à direita, mais obscurantista, está concentrada naquela ideia de que a gente resolve o problema da segurança matando indiscriminadamente culpados, meio culpados e até inocentes. O senhor está descrevendo o momento atual. Eu queria, o senhor poderia fazer um paralelo para o período do início da nossa conversa, digamos, que é 67 daí para frente, a ditadura, em termos da sociedade brasileira. Existia também essa polarização? Ela era tão exacerbada quanto hoje? Ela era mais exacerbada do que hoje? Sem dúvida existia uma polarização. Agora, eu diria que ela era de um tipo algo diferente. Por que isso? Porque evidentemente havia uma polarização dominante, que era a direita, que era representada pelos militares e pelos intelectuais ou assessores, talvez melhor dizendo, assessores intelectuais ligados aos militares. Nessa área havia uma ideologia bastante definida de defesa da segurança nacional, profundamente limitadora da expressão, censura, enfim. Essa situação, esse confronto, essa situação à direita não existe hoje. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da esquerda, por mais que seja, pensando, melhor dizendo, nas alas mais extremadas da esquerda hoje, não há nada que remeta, por exemplo, à guerrilha urbana. A ideia de revolução a curto prazo, a guerrilha urbana, tudo isso, salvo surpresa, porque a gente vive tendo surpresa, isso passou para o baú da história. Então eu diria que para responder a sua pergunta que eu ainda não respondi, eu acho que há é difícil dizer aquela confrontação ou essa confrontação qual era a mais grave. Eu acho que a daquela época, de certo modo era mais grave, no sentido de que, a gente não sabe onde vai parar a situação hoje, mas no sentido de que a confrontação de opiniões e de ações, etc., representavam muitas vezes um risco muito grande para as pessoas. Não chegamos ainda a esse ponto. Quando a gente olha aquele momento e comparando com hoje, tem um corte evidente ali que era quem era a favor da ditadura e quem era contra, isso é evidente. Quando se pega então a oposição ao regime militar, era meio que todo mundo junto ali, né? E talvez as diferenças do que se tinha ali dentro, eu não sei o quanto estavam claras naquele momento e quanto foi ficando clara, enfim, a partir da redemocratização. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o que era esse grande grupo digamos, que se opunha ao regime militar. Nesse sentido, tentando responder a sua pergunta, havia mais homogeneidade do lado da oposição ao regime vigente. O fato de que existia uma ditadura no país, em 67 ela ainda não era tão grave como pós-68,
levava a um nucleamento, a um entendimento das forças opostas, que podiam ir desde uma posição liberal, lutando pela restituição das liberdades democráticas, ponto, até aqueles que sonhavam com uma revolução, com a ditadura do proletariado, perdão, ou fosse lá o que fosse. Mas naquele momento, muitos segmentos tiveram a sensatez de se unir em torno de uma luta pela democracia que se consubstanciou num partido que a ditadura inventou, que foi, aliás, o recém-nato, novamente, o ressurrecto MDB. Estou falando do nome, não da vida real, porque a vida real ele é perpétuo. Bom, então, nesse sentido, realmente havia um clima de entendimento na oposição, abafavam-se um pouco as críticas, por exemplo, a luta armada, etc., em nome dessa unidade. E tudo isso, naturalmente, se fragmentou, as diferenças vieram à luz com o fim da ditadura. Boris, refletindo sobre esse grande grupo, né, que eram, enfim, os opositores ao regime militar, que depois, como o senhor falou, se fragmenta. Passado tanto tempo depois, né, quer dizer, já passou bastante tempo, ainda falta maior clareza intelectual, enfim, do que cada um desses grupos representa. O Brasil não está pobre ainda dessa discussão sobre, afinal, no que acreditamos, o que queremos para o nosso país. Não ficam ainda algumas coisas meio soltas? Eu acho que fica muita coisa solta, pensando não na época, nas condições da época, fica muito solta nas condições atuais. Quer dizer, o que era prioridade quase que absoluta naquela época, provavelmente não é mais tanto prioridade. E novas prioridades surgiram, estavam se gestando, sem que nós percebêssemos, na realidade. Volta ao problema da segurança. Nós não sabíamos em que estágio de insegurança, de perda de controle do Estado nós estávamos entrando. Então, os temas de hoje, de certo modo, são diferentes. O que falta hoje? Tentando resumir, se é que eu vou conseguir. Falta hoje uma identificação, os problemas a gente conhece, mas caminhos para resolver problemas básicos do país. Exemplo, segurança. Tem uma retórica infindável, cercada de desconfiança da população. A população tem razão, porque a população está cansada de um discurso vazio. Então está faltando isso, clareza na efetivação de medidas, de planos na área de educação, na área da saúde, na área da segurança, da mobilidade urbana, na vida das cidades. Está faltando uma coisa talvez até mais complicada, ou ligada a essa, que é a falta de lideranças. Se você pensar nesse sentido, por isso que é difícil responder se melhoramos ou pioramos, porque nesse sentido nós pioramos. Quer dizer, onde estão lideranças, para falar do passado realmente, como Montoro, como Ulisses, como Mário Covas, enfim. Nós não temos esses nomes, não há ninguém que possa encarnar esses caminhos, essas propostas e transmitir com clareza à população. A população não se vê representada, não é só no Congresso, mas em nomes fora do Congresso. E por quê, Boris? Qual que é a sua explicação ou tentativa de explicação de por que numa política que se tornou mais competitiva, muito mais aberta, que aceita, em tese, qualquer um dos adultos brasileiros, por que faltam nomes? E, aliás, eu acrescento, isso é um problema que não é só brasileiro, né? A gente está vendo lá fora também uma carência de liderança, né? Mas vamos refletir sobre o Brasil. Né? Não, você tem razão que não é um problema só brasileiro.
Essa é uma questão difícil que merece ser pensada, né? Vou tentar dizer alguma coisa. As lideranças que se... Houve uma questão que foi a seguinte: as lideranças anteriores não foram capazes de constituir sucessores no terreno da política. Quer dizer, hoje os sucessores no ramo da política, na área da política, melhor dizendo, são geralmente parentes de nomes quase sempre duvidosos. Estão aí os exemplos para a gente ver. Mas quadros atuantes, gente que se interessasse pela política e que tivesse tido espaço nos partidos políticos para ter um caminho de progresso, de engrandecimento pessoal, né? Isso não houve. Quer dizer, esses canais ficaram muito fechados. Então, vamos ver um pouquinho partidos. Vou falar de os dois que comandaram a cena, PSDB e PT. É evidente, eu lamento muito isso, que o PSDB perdeu muito da sua fisionomia e perdeu também a oportunidade de construir lideranças que, por exemplo, atendessem às reivindicações de uma ampla classe média que se decepcionou profundamente com o partido, com boas razões. Então, Deixa eu fazer só um parênteses para a gente contextualizar. Prova disso é que depois do Fernando Henrique, das 5 eleições, 2 vezes os nomes se repetiram, né? O Serra tentou 2 vezes e, ao que tudo indica, o Alckmin está caminhando para a sua segunda tentativa. Quer dizer, mostrando que está mais ou menos ficou preso em poucos nomes. Né? Não tem renovação, não é? Temos o mesmo time, vamos dizer assim, e o time cansou, né? O time ficou velho, enfim, não é possível caminhar assim, você tem toda a razão no exemplo. Então, esse é um caso. O caso do PT, o PT cada vez mais se transformou num partido que nega o evidente, e quando você nega o evidente, é muito complicado formar lideranças sérias, porque você tem uma visão maniqueísta ou ilusória da vida social, da vida política, e porque a figura do Lula se converteu num cacique ou até numa figura mística que deve não só ser respeitada, como em alguns setores até ser adorada, e que tem o direito de fazer o que quiser. Então, só dando esses 2 exemplos, e eles são desiguais, o caso do PT, a meu ver, é muito mais grave, a gente chega à conclusão de que há motivos sérios para que novas lideranças não se formem. Até porque existiram oportunidades na vida privada, na vida econômica, que fizeram que muitos jovens preferissem as profissões, que se transformaram em profissões rentáveis, em algum caso, do que enfrentar a monótona vida partidária. Quer dizer, isso é muito claro na nossa cobertura na Exame. A vida no setor privado foi muito dinâmica, né? Nesses últimos, 20, 30 anos. Temos hoje empresas realmente de classe mundial e que acaba atraindo talvez o que tenha de melhor na juventude. Né? É isso, né? Por que o jovem não vai percorrer essas empresas com seus direitos a folgas, a sua atividade intensa, mas enfim, tendo seus momentos de lazer com tudo isso, do que enfrentar a reunião do comitê de bairro, não sei da onde, num domingo de sol? É meio difícil, né? Boris, você citou a PT e PSDB, eu vou pedir para você fazer uma reflexão sobre a figura do Fernando Henrique e a figura do Lula, que foram 2 figuras muito marcantes nesse período inteiro, quer dizer, percorre praticamente todo esse período que a gente está refletindo, de 67 para hoje. Qual que é o papel de cada um na história? Já dá para saber? Ou como historiador, o senhor diria que é um absurdo eu pedir para falar disso enquanto a história ainda está acontecendo? Não, eu acho que não é absurdo você perguntar, mas eu acho que não tem uma resposta única. Então, essa resposta, assim, unívoca, para falar um pouco difícil,
não existe, vou dizer por quê. Mas antes eu queria lembrar uma coisa, senão parece que eu estou omitindo. É que no momento atual, no complicado momento atual, existe sem dúvida um movimento de articulação partidária por parte do pessoal mais jovem, que está discutindo, que está tentando formar partidos, etc. Você diz, isso é positivo? Em si é positivo. Onde vai dar? Aí realmente eu não sei. Mas que existe essa fermentação, existe. E também ela não é um fenômeno nacional, o que é interessante. É um fenômeno de outros países, por exemplo, a Espanha, isso é bastante claro. Bom, as figuras do... Tem que falar separadamente, talvez, mais e menos comparativamente. Falar do Lula. O Lula é uma pessoa de uma inteligência reconhecida, não há o que dizer a respeito disso, e com uma percepção política e uma capacidade política, ou pelo menos no jogo miúdo da política, como os políticos atuais realmente não têm. Ele soube construir, o partido conseguiu construir, a figura, a importância dele, etc, etc. Isso só agrava o papel negativo que ele teve sob muitos aspectos, né? Você me disse, eu prefiro pular uma análise que vai nos levar muito longe, e você me pergunta, como ele vai ficar na história? Primeiro, ele vai ficar na história. Isso é absolutamente seguro. Mas, imaginando, porque sempre foi assim com figuras importantes na história brasileira, é difícil dizer que ele vai ficar na história de um determinado jeito. Pode aparecer como uma figura extremamente inteligente, extremamente hábil, etc. Isso é um ponto comum, genérico, em que pode haver concordância. Passado esse mínimo comum, esse mínimo denominador comum, é inevitável que ele apareça como uma grande figura, um homem que se interessou profundamente pelas classes desfavorecidas, que quis reduzir uma desigualdade brutal, que soube harmonizar capital e trabalho. Vai haver quem diga isso, não é? E vai haver também quem acentue um outro lado interpretativo, que é o lado de desmantelamento de instituições, acusações que agora já não são mais acusações, atos pelos quais ele foi condenado de corrupção bastante claros, conluio com grande empresa em práticas ilegais, ele que era o representante do Partido dos Trabalhadores. Tudo isso vai aparecer numa outra interpretação. E isso é inevitável. Pega a figura do Getúlio nos livros de história. Você tem... Claro que existem matizes aí, claro que existe gente que, a meu ver, é a melhor, que sabe examinar de uma forma complexa essa figura. Mas é muito comum você ver análises que são ou de anti-getulistas ou getulistas. E o Fernando Henrique? Esquecemos o Fernando Henrique. Com essas mesmas características, seguindo essas mesmas trilhas. Bom, eu não vou falar em vaidade, porque isso aqui está tão explorado, tão falado, né, que eu acho que isso é uma coisa pessoal que... Menos importante. É menos importante, é menos importante. Eu acho o seguinte, que o Fernando Henrique tem muito mais qualidades do que defeitos. Na parte econômica, por mais que se queira fazer pirotécnicas para diminuir o impacto do real, ninguém sério hoje nega a importância do real. Acho que até o PT já desembarcou dessa. Já desembarcou dessa, porque realmente não dá, é uma coisa que não vai.
Se você pensar na reformulação da economia, do equilíbrio das finanças, a questão da limitação do campo de ação dos bancos estaduais, que era uma caixa eleitoral para os amigos, para os partidos amigos, tudo isso, isso é um ganho imenso que corre o risco de se perder, ou corria muito o risco de se perder, com a desbarrancada do segundo governo Lula e a gestão de uma pessoa até relativamente séria, mas completamente incapaz do exercício da presidência da República, como foi a Dilma. Então, acho que isso são méritos muito grandes, que talvez só quem viveu a época, você viveu, nós vivemos, pode medir, porque o Brasil pré-real e o Brasil pré-rearticulação do sistema financeiro era algo de impensável, algo que nos ia levar a um estado a um caos financeiro, a um caos social também, não é? Impensável. Então, só por aí ele tem muitos méritos. Manteve o seu padrão, o padrão de vida que ele tinha antes da presidência da República e depois da presidência da República, ele manteve. Os bens dele, enfim, não sofreram enormes transformações. Tudo isso que seria óbvio, normal, no Brasil é um grande trunfo, infelizmente. Isso é até uma constatação não muito agradável a respeito das características do país. Vamos lá, onde estão problemas? Onde estão... Acho que há um problema, digamos assim, histórico, e não é à toa que a oposição aí bate nele, porque esse é um ponto fraco, que foi o caso da reeleição. A reeleição e a implantação do Instituto da Reeleição valendo naquele mandato, né, às vezes a gente esquece isso, do ponto de vista das práticas políticas é difícil de sustentar. Do ponto de vista pragmático, ele estava fazendo um excelente governo, era bom que fizesse mais um, que aliás sofreu ventos e tempestades. Então, esse é um passo difícil de sustentar do ponto de vista das normas constitucionais. Mesmo provavelmente quem fosse a favor do Instituto da Reeleição, acho que diria, ok, vamos começar, mas não para quem está no exercício, né? Começaria... Não, é isso, digamos, esse é um ponto sério, né? Você vai dizer, bom, mas se não fizermos isso, vai ganhar Quem iria ganhar? Já nem me lembro agora. O Lula. Provavelmente ganharia o Lula. Ou alguém que o Fernando Henrique indicasse. Covas, pode ser. Não sei, porque o Lula também não era o Lula das unanimidades ainda. Não é? Mas seja como for, essa é uma razão pragmática que fica difícil a gente sustentar porque pode se desdobrar para outras situações diferentes. Claro. Boris, quando a gente olha o momento atual, e já falamos um pouco da falta de liderança, etc., desse certo desencanto com a política, mas tem também no ar uma leitura de que a gente pode estar caminhando, ou estaria talvez no meio de uma crise institucional, uma coisa de maior profundidade. Qual que é a sua leitura sobre esse mal-estar que a gente parece estar vivendo em relação à política e à democracia? Eu tenho a impressão que nós temos, sempre se diz, as instituições estão fortes, as instituições resistem, estamos nos limites da democracia. Isso até aqui é verdade, só que os fatos, as contradições, para usar uma velha palavra, mas que ainda deve ser usada, têm se acelerado muito. Então a gente já pode hoje falar de uma certa crise institucional, ou realmente de uma crise institucional. O exemplo mais fácil é o Congresso. E aí nós pioramos, voltando à sua pergunta, o que melhoramos ou pioramos? Esse Congresso que nós temos hoje, ou até o anterior, é pior do que congressos, já não vou falar do período pós
ditadura é pior do que aquele Congresso dos anos 45, pós-democratização, pós-Estado Novo, até o golpe de 64. Ele é visivelmente pior e totalmente desmoralizado, não? O executivo atual, e aí alguém personaliza esse executivo, também vive uma crise forte, basta ver os indicadores de não popularidade, para ser gentil, do presidente Temer. Então, o que eu acho que ainda tem um acréscimo, que também é grave, se pensarmos o STF não de muitos anos atrás, de 2 anos, digamos, atrás, pode ser um pouco mais, um pouco menos, aquele STF, independentemente dos nomes, era mais coerente, menos político, menos enfronhado, às vezes em politiquice, do que esse que é hoje, com todo o respeito por alguns nomes que eu admiro muito. Então a gente pode dizer que nós estamos entrando numa crise institucional que tem os seus riscos e a sua gravidade. Por outro lado, estamos diante de um caos? Não estamos, e há uma coisa óbvia que um pouco alenta a gente, é algo, digamos assim, bastante material, mas que é muito importante, que é a economia. A economia vai andando, os sinais de retomada são evidentes, e se isso se traduzir, e vai demorar, se traduzir em melhora social, vide diminuição do desemprego. Então, por aí nós temos um caminho e quando o bolso anda melhor, tudo parece que fica menos escuro, tudo parece que fica mais aceitável, negociável. Boris, nós estamos já com o tempo esgotando. Eu ia pedir então uma última reflexão sobre alguns desses nossos desafios à frente. Já falamos de vários, mas eu queria talvez que o senhor fizesse um apanhado geral, do que a gente pode esperar num horizonte razoável de tempo, sei lá, talvez numa visão mais otimista, mas com o pé na realidade, do que poderia ser um caminho bom para a gente. O que seria um caminho bom para a gente? Não vou discutir se isso está mais próximo ou não está mais próximo. Aliás, entre parênteses, acho que não está muito próximo, não, todo mundo concorda com isso. O que seria melhor? Primeiro, sem fazer fé dizer uma enorme importância da eleição, eu creio que o resultado da eleição é bastante importante. Se nós tivermos, e eu não vou fazer propaganda, se nós tivermos uma candidatura, ou a vitória de uma candidatura que siga por um caminho de retomada das boas práticas, de preocupação não só com o equilíbrio orçamentário, etc., mas com outros aspectos do que nós estamos falando, preocupação com a segurança de uma forma bastante responsável, alguém que assuma o interesse nacional como alguma coisa de sério e deixe em segundo plano, sempre existirá, mas deixe em segundo plano os cálculos da politiquinha pessoal que invadiram o Brasil e que tomaram a cabeça da imensa maioria dos políticos. Talvez por aí nós tenhamos uma liderança algo melhor. Se a economia, portanto, for mantida nesse trem e se melhorarem as condições sociais, eu acho que se abrem as possibilidades para enfrentar os problemas mais graves do país. Agora, tentando ser otimista, eu diria que o país tem recursos para isso. Recursos na área econômica certamente tem, não é uma economia destroçada, por mais grave que tenha sido a recessão. O Brasil tem alguma tradição liberal-democrática, o que também é importante. Enfim, existem qualidades de iniciativa e quem sabe o Brasil consiga combinar eficiência, seriedade, vão achar que eu estou sendo muito careta, menos carnaval, né? E consiga se transformar num país alegre e eficiente, quem sabe? Legal. Bom, acho que com essa reflexão final aqui, a gente tem uma visão possível, vamos ver, vamos acompanhar,
do que pode ser aí o nosso futuro. Então, queria agradecer muito ao professor Boris pela sua entrevista e a você por sua audiência. Nos acompanhe que teremos outras entrevistas nessa série comemorando os 50 anos da Exame. Até lá!